E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o passo a passo completo para você declarar o imposto de renda de 2023 em relação ao ano passado. Então eu vou te mostrar aqui o passo a passo completo para você fazer essa declaração, então fica até o final do vídeo e vamos aqui para a tela do meu computador agora. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva ativando o sininho, porque a gente tem várias dicas de tecnologia que podem ser sanadas aí se você tiver alguma dúvida. Então vamos lá, aqui dentro da tela do meu computador, a gente já tem aqui, ó, vou digitar declarar imposto de renda 2023. A gente já tem aqui o site do governo federal. Vamos clicar aqui em baixar o programa do imposto de renda. E aqui dentro ele já me dá o download do programa do imposto de renda. Lembrando que você pode fazer o download do programa do imposto de renda, que é o que eu recomendo, tá? Clicando nesse botão verde aqui, mas você também pode acessar online pelo ECAC ou baixar o aplicativo no seu celular. Então aqui ele já identifica automaticamente qual é o meu sistema operacional, que é o Windows, e vou clicar nesse botão de baixar automaticamente. Depois que você baixou, você vai abrir o programa aí dentro do seu computador e aqui ele já me dá a tela de boas-vindas. Pode parecer muita informação, mas é bem tranquilo para você declarar o imposto. E aqui agora a gente vai estar clicando nessa segunda aba de nova para a gente iniciar uma nova declaração de imposto de renda. Aqui ele já me dá, a gente vai selecionar o tipo de declaração, declaração de ajuste anual. E aqui a gente tem essa primeira aba de iniciar a declaração a partir de uma pré-preenchida. Então eu separei um vídeo específico utilizando essa primeira opção. Para você assistir, basta clicar no card aqui em cima. E aqui agora o que a gente vai estar fazendo é iniciar a declaração em branco, ou seja, do zero. Então você também tem essa opção aqui do meio, onde você pode iniciar importando a declaração de 2022. Ou seja, você pode baixar a declaração que você fez em 2022 e importar para cá para dentro. Ele vai puxar todos os dados, também vai facilitar o preenchimento. Vamos selecionar aqui, iniciar a declaração em branco. Você vai digitar o seu CPF e aqui dentro você vai digitar o seu nome. E pronto! Agora a gente chegou aqui na primeira etapa de identificação do contribuinte. E a opção que eu vou selecionar é essa aqui, ó, declaração de ajuste anual original, porque a gente está enviando a declaração. Essa declaração retificadora seria se você estivesse querendo modificar alguma coisa. E aí, no caso, seria obrigatório esse segundo campo aqui, ó, do número do recibo da declaração anterior do exercício de 2023. Mas como a gente quer enviar uma nova, a gente vai estar clicando nessa primeira declaração de ajuste anual original. Então aqui dentro você vai preencher com sua data de nascimento, título eleitoral, se houve alguma alteração de dados cadastrais, possui algum cônjuge ou companheiro, o seu endereço, o endereço aí onde você reside, você coloca também o seu CPF. Então aqui praticamente você vai preencher com os dados básicos. Então passando aqui para a próxima etapa de dependentes, caso você tenha filhos ou enteados com menos de 21 anos ou filhos com menos de 24 anos que ainda estudam, ou também se você possui a guarda judicial, você também deve preencher. E assim, aqui também você vai informar se o dependente mora com você. É importante você preencher também os rendimentos desse dependente, seja em algum estágio ou trabalho informal, é importante você preencher esses rendimentos. Não é nessa aba aqui que você preenche esses rendimentos, eu estou avisando por quê? Porque caso a renda do seu dependente for muito alta, às vezes não compensa você estar colocando essa renda dele aqui, senão acaba aqui não compensando o desconto que é feito ao final desse cálculo. Então aqui dentro você clica em novo, por exemplo, você vai selecionar o tipo de dependente, se é filho ou enteado com até 21 anos. Aqui você deve preencher o CPF dessa pessoa, nome, e-mail e o número de telefone. Agora aqui nessa aba de alimentandos, vai entrar aqui dados de pessoas para quem você paga pensão alimentícia determinada na justiça, como um filho ou um ex-cônjuge. Agora, se você tem uma pensão combinada, ou seja, uma pensão combinada informalmente, não é necessário você estar colocando aqui na declaração do imposto. Ok? Passando aqui para a área de rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica, você deve colocar o que recebeu ao longo do ano passado: salário, férias, 13º. Se você trocou de emprego ou então trabalhou em duas empresas ao mesmo tempo, você precisa colocar aqui todas as suas fontes de renda. Então aqui na prática você clica em novo, você digita o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e aqui você vai preencher
todas essas informações que estão aparecendo aqui. Para facilitar o preenchimento, você pode obter uma cópia igual a essa, caso você tenha recebido da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Então, com essa cópia aqui, eu consigo visualizar os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né? Ele me dá todas as informações para mim preenchendo conforme é pedido aqui. Então, caso você não tenha recebido uma cópia dessa, é bem simples você obter. Basta você vir aqui no Google e digitar aqui o seguinte, ó, obter cópia de rendimentos informados por fontes pagadoras. Aqui dentro, você vai clicar nesse primeiro site, ó, que é do próprio governo. E aí você consegue obter a sua cópia de rendimentos informados por fontes pagadoras. Passando aqui para a próxima aba, que é a aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular. Basicamente, esse nome inteiro aqui, essa aba, entra os rendimentos recebidos por trabalhadores autônomos, como engenheiros autônomos ou taxistas, profissionais de educação física. Então, nesse caso aqui, esses profissionais devem ter feito carnê-leão ao longo do ano passado para informar mês a mês a receita, quanto ganharam e assim pagar os tributos, né, necessários. Então aqui dentro você deve preencher o CPF do titular do pagamento, lembrando que ainda tem essa opção, né, do titular do pagamento ser o próprio beneficiário do serviço. E aqui dentro você coloca o valor que foi feito esse pagamento. E aí você adiciona aqui um OK. Pronto, lembrando que você pode selecionar mais de um serviço feito aqui em cada um desses meses. Agora, aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, né, como esse próprio nome já diz, ele, ao contrário dos rendimentos que são tributáveis, esses aqui são todos os valores que não representam um acréscimo patrimonial à vida do contribuinte. Você deve preencher aqui com base nisso. Por exemplo, se eu clicar em novo, também tem uma novidade bem interessante aqui, que é a pensão alimentícia. Então, ela passa a ser informada aqui nessa aba, que é a aba de rendimentos isentos e não tributáveis, porque agora a Receita considera pensão como rendimento isento, né, vamos dizer assim. E aqui, seguindo esse exemplo da pensão alimentícia, você vai preencher os dados, inclusive o valor e o CPF, né, de quem pagou a pensão alimentícia. Você deve colocar tudo aqui. E mesmo que esses valores sejam isentos e não vão alterar a base de dados do imposto de renda, ou seja, você não vai pagar tributos a mais por isso, eles devem sim ser mencionados aqui na declaração anual, porque a Receita ela deve conhecer a origem desses rendimentos. Então é importante por causa disso. Aqui nessa aba de rendimentos sujeito à tributação exclusiva e definitiva, vão entrar alguns rendimentos de aplicação que você tem. Então, se você tem um valor investido aqui, por exemplo, em algum CDB, você deve colocar os valores desse rendimento aqui. E lembrando que aqui ele está pedindo o rendimento desses valores e não o valor total, ou seja, o valor total investido. Então, aqui em novo, ele me dá o tipo de rendimento e aqui você seleciona, por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras. Você vai colocar o tipo de beneficiário e você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. Pode ser da corretora ou do banco que está aplicado, está rendendo esse dinheiro. Aqui nessa aba de rendimentos tributáveis de PJ, basicamente você vai declarar, né, um valor que está em uma disputa judicial, por exemplo. Ou seja, se você está em uma empresa e está prestes a receber alguma indenização, mas ainda não recebeu, ou seja, um valor que é seu por direito, mas você ainda não recebeu, você deve fazer a declaração clicando aqui em novo, adicionando o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, o nome, por fim, os valores que você deve receber. Então, passando aqui para a próxima aba de rendimentos recebidos acumuladamente, aqui sim você deve preencher um valor, um dinheiro que você recebeu de uma só vez. Então, aqui sim você vai colocar, por exemplo, o valor pago de uma indenização, ou então um dinheiro preso que estava no banco, né, e você estava esperando para receber, você deve preencher aqui. E assim, é importante você preencher esses dados, porque impede que a Receita te cobre um valor muito maior do que é para cobrar, porque já que esse é um dinheiro que já era para você ter recebido e você acabou recebendo de uma só vez, mas já era para você ter recebido de uma forma picada, por exemplo, no caso de uma pessoa que está te devendo e era para ela ter pago durante os meses,
a Receita vai saber que ela atrasou e você recebeu essa parte de uma só vez. Aqui na aba de imposto pago e retido, você vai preencher tudo o que você já pagou de imposto no ano passado para que seja descontado aí no cálculo final. Então, todos os impostos que você pagou, você deve colocar, você deve declarar aqui para que seja feito o desconto aí certo no cálculo final. Então aqui você vai preencher todas as informações, como por exemplo do carnê-leão, né, do titular, dos dependentes, né, os impostos que você pagou no ano passado, você deve preencher aqui. Aqui na próxima aba de pagamentos efetuados, você deve colocar todas as suas despesas com médico, dentista, plano de saúde, educação, escola. Isso vai ser bom para quem deseja fazer uma declaração completa. Então é justamente por isso que é importante guardar o recibo, né? Porque com eles você consegue colocar essas informações aqui, clicando aqui em novo, e aí você vai escolher aqui o código, por exemplo, você pode colocar dentistas, você vai colocar as suas despesas, preenchendo os dados do CPF do profissional, o nome, né, a descrição. Então aí você pode dar um OK. Se tiver algum outro gasto, né, com certeza a gente tem, você adiciona um novo código e você pode estar fazendo essa declaração completa. Lembrando que gastos referentes à educação só valem escolas, faculdades e alguma especialização. Se o seu filho está fazendo, por exemplo, alguma grade extracurricular, algum curso extracurricular, esse curso ele não entra nessa aba de pagamentos efetuados. Em relação a médicos aqui, todo procedimento realizado em farmácia, esse valor ele não é incluído aqui. Apenas se esses procedimentos foram feitos em hospitais ou clínicas, aí sim você consegue incluir aqui na aba de pagamentos efetuados. Aqui na aba de doações efetuadas, vão entrar aqui doações que você fez referente às instituições que são reconhecidas aqui nos códigos, por exemplo, incentivo à cultura. Aqui você pode colocar o CPF, o CNPJ, e aqui você preenche com o CPF da instituição, o nome e o valor pago. Nessa próxima aba você consegue fazer a doação diretamente aqui na declaração. Nesse caso aqui em específico, você consegue doar diretamente para uma causa de crianças e adolescentes ou de pessoas idosas, que você adiciona um novo, preenche o tipo de fundo e adiciona o valor que você deseja para a doação. Próxima aba de bens e direitos, você deve preencher aqui com todos os tipos de bens que você tem, como casa, carro próprio, né, o saldo disponível até o final do ano passado aqui dentro da sua conta. Então você deve preencher todos esses dados. Lembrando que, por exemplo, se você tem algum financiamento, como alguma casa, você não deve preencher o valor total desse financiamento, e sim o quanto você pagou até o momento. Então vamos supor que você já pagou 100 mil. É isso que você deve colocar aqui. E também se você fez alguma compra, por exemplo, de algum imóvel que foi comprado e ao longo dos anos esse imóvel valorizou, você não deve colocar o valor do imóvel com a valorização, né, do imóvel. Você deve colocar o valor que você comprou esse imóvel. Então, mesmo que o imóvel tenha valorizado, aqui você deve preencher com o valor pago. Aqui em dívidas e ônus reais, você deve preencher com os valores que você está devendo. Então vamos supor que você está com um empréstimo aí, e mesmo que esse empréstimo esteja em dia, você deve colocar o seu empréstimo aqui. E lembrando que aqui nessa aba não entra financiamentos. Aqui nessa aba de espólio seria se você estivesse fazendo a declaração de alguém que veio a falecer no ano passado, para informar a Receita que esse contribuinte não vai mais existir nos próximos anos. Aqui já na aba de doações a partidos políticos e candidatos, são para as pessoas que fizeram alguma doação para algum partido político ou para algum candidato. Então aqui você deve preencher com o CNPJ, o nome do candidato ou o nome do partido e o valor que você fez essa doação. Pronto, depois que você preencheu aqui todos os dados que foram passados, você deve estar se perguntando, será que eu errei alguma coisa, né? Será que tem alguma correção? Eu recomendo que você faça sim uma revisão para ver se você errou alguma coisa, mas aqui ele já me dá uma área de verificar as pendências. Como eu fiz aqui mais por cima, logicamente ele já me deu aqui vários campos que estão incorretos, né? Como campos em vermelho, onde mostra que o campo não foi informado. Mas usando isso aqui você pode utilizar
para visualizar se tem algum campo pendente aí, caso você tenha esquecido de informar, por exemplo, esse campo. Basicamente é obrigatório você informar, senão o próprio programa não te deixa prosseguir. E antes de finalizar, eu recomendo que você venha aqui em resumo da declaração, e aqui tem essa opção de cálculo do imposto. Aqui basicamente você vai ter um resumo do cálculo do imposto que você vai pagar. Então aqui para mim ficou esse valor e basicamente o meu cálculo vai ficar nesse valor aqui. Para finalizar aqui a declaração do seu imposto, aqui no campo esquerdo tem essa opção de opção pela tributação. Aqui em deduções legais é a declaração completa, e aqui em desconto simplificado é o que você tem a pagar ou receber, né? Então nessa simulação que eu fiz, em ambos os casos eu pagaria imposto, ou seja, eu pagaria esse valor aqui se escolher a declaração completa e esse outro se escolher a declaração simplificada. Logicamente aqui eu vou escolher a que eu pago menos, né, pessoal? Porém, se eu tivesse algum imposto para receber, logicamente eu escolheria a que eu ganho mais. Então, eu posso escolher alguma dessas duas e aí pronto, basta clicar em entregar a declaração. Mas digamos que você preencheu aqui tudo, mas você quer fazer alguma alteração depois. Vamos supor que você quer fazer alguma alteração. Você pode fazer uma alteração, né, uma retificadora para você mudar esse modelo até o dia 31 de maio, porque depois desse prazo já era. Pois bem, essas foram as informações que eu vim trazer aqui nesse vídeo para você. Se ficou um pouco mais claro, eu já agradeço pela sua atenção e se inscreva no canal ativando o sininho, porque isso nos ajuda e a gente tem várias dicas dessa para você também. Então, deixa o seu like e até a próxima.